Sejam muito bem-vindos ao podcast Anexo 2, episódio 005. Hoje a gente tem aqui, mais uma vez, uma participação muito importante. Ela que já faz parte, ela é a nossa mãezona, a nossa querida pastora Francis. Palmas! Oi, gente! Oi, gente! E aí? E aí? Se apresenta aí pra gente, fala um pouco de você, assim, pastora. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de quando você vai estar ouvindo, né? Depende, boa madrugada para vocês. Eu sou a Francis, sou a pastora da Igreja Bola de Neve de Guarulhos. A gente está aqui na Timóteo Penteado 885 e se você estiver por aí, passa aqui em algum dos cultos que a gente está aí. Eu tô com o privilégio hoje de estar no podcast. Não sou oficial aqui, oficial pastor Márcio Ávila, no canal Márcio Ávila do YouTube. Mas hoje eu tô aqui, porque quando ele falta eu venho. É isso Primeira aí. dama. Muito Isso bom, aí. muito bom. E tá aqui meu amigo também, Rodolfo Maris, nosso podcaster oficial. E aí, gente, tudo bem? Deus abençoe vocês aí. Vamos que vamos. O Rodolfo tem um canal de podcast oficial. Conta pra gente, Rodolfo. Eu tenho. Com a graça de Deus, né? Chamado Podcast Sem Filtro. Inclusive, já vou fazer aqui um convite oficial para a senhora estar lá, diante das câmeras do Podcast Sem Filtro. Ao Ai, que vivo. medo. Nesse dia eu vou ter que fazer o cabelo e escovar os dentes, gente. Ai, que medo. E eu já vou abrir um jejum agora, porque eu morro de medo da senhora, imagina ela. E sem falar isso, que vergonha. Maravilha. Sigam lá, então. Fala aí o arroba aí, o perfil certinho aí, Rodolfo, do teu canal. No YouTube, é só colocar lá Podcast Sem Filtro. No Instagram, @Podcast Sem Filtro. E é isso. Muito bom. Tem muitas entrevistas incríveis lá. Inclusive o nosso pastor Marcinho já esteve lá. Se você ainda não viu, dá uma passada lá no canal, que é muito top mesmo. E estamos aqui também com o nosso amigo também, Alexandre Siqueira. Salve família, pastora. Sarou, Ale? Tô com voz de volta, agora tô É. bem. Glória a Deus. Alexandre Siqueira. Falando baixinho, mulher Artista. agradece. Ale é artista. Fazer Olha, meu merchan também, né? Quem precisar de alguém com voz agora pra cantar em algum evento, só chamar. muito bom, muito bom. Estamos aqui então. Ele fala cantar, mas na verdade ele é um showman, né? É Ele verdade. toca tudo, faz eventos O Ale grandes, esteve no canta Podcast Sem muito. Filtro também. Também, tem Que entrevista privilégio. também. É, que cara. privilégio. Inclusive, semana passada fez 1 ano da sua participação lá. Uau. Foi muito legal. Com o Clóvis foi muito legal. Com o Clóvis também. Clóvis Tá convidado. Pinho. Eu vou reunir todo mundo do Anexo 2. revival. Vamos levar, fazer um. Vamos fazer isso Legal, aí. hein, mano? Você achou? Da hora, muito bom. Eu não vou, gente. Vai A ser senhora vai legal. sozinha, pastora. Você é a primeira dama, vai ser. Medo. Vai ser top esse collab aí. Legal, hein? Top, Vai ser muito top. legal. Glória a Deus, é isso aí. E o meu nome é Cauê, eu tô aqui também, na graça aqui também, tendo o privilégio de estar nessa mesa com essas pessoas incríveis aqui. Hoje a gente tem um tema muito, muito interessante, muito bacana. Eu queria que a pastora Francis desse um panorama e um overview geral dessa palavra que foi muito boa de domingo, que tem o tema de... Fala aí, pastora, pra gente. Bom, vocês sempre falam que a palavra foi muito boa, né? Nós nunca diremos o Gente, contrário. Nunca diremos Será que um dia... que foi, cara? será que um dia nós vamos falar assim? Então, a palavra foi bem mais ou menos. mais ruim. Então a gente tá aqui hoje, né, pra tentar melhorar um Dando uma pouquinho. lustrada no... Vamos dar uma melhorada nessa palavra. Mas, de fato, esse é um tema que eu amo. Eu amo. E eu não sei se eu fiz direito, porque o negócio foi tão incrível domingo. A gente entrou numa presença, uma atmosfera de Uau, Deus foi que o demais. louvor não acabava nunca. E aí, pra eu falar do Sucote, tudo que eu queria falar, acho que vai dar pra falar hoje, mas assim, era muita informação, muito conteúdo, e eu não podia me estender, mas é um tema que eu amo, porque eu tive uma experiência maravilhosa, eu tive uma experiência sobrenatural de estar em Israel na época dessas festas. E óbvio, Uau. óbvio não é óbvio, mas eu não escolhi estar lá. Deus me mandou para lá, eu comprei passagem pela promoção e Deus mandou a gente exatamente numa época festiva. É como assim, gente, só pra vocês terem noção, você procurar uma passagem de promoção e aí você conseguir ir pro Rio de Janeiro no Ano Novo, Ganhar pra um hotel aí, né? Salvador no Carnaval, ir pra como é que é Gramado no inverno. Sim. É impossível, é caríssimo, mas Deus me mandou pra lá nesses dias e eu não sabia.
Então foi muito especial. Deus, acho que queria dar assim pra gente uma experiência de Israel e entender um pouco sobre como funciona o contexto das festas judaicas. E eu não sou judaizante, tá, gente? Eu não acho que o cristianismo é judaizado, a gente tem que fazer as coisas como eles. Eu quero deixar isso bem claro aqui, já começando o podcast. Mas eu entendo que na matemática de Deus, como eu falei na palavra, a gente precisa entender que Deus vai alinhando e ele vai fazendo as coisas de uma maneira alinhada, assim, né? Em tempos, em estações, e depois deixando tudo como um grande espelho daquilo que a gente vive. E é isso que eu amo do Sucote, que é o tema da palavra de hoje. Sucote! Posso, antes da senhora fazer a introdução toda, que a senhora dê um recado especial para as pessoas que acham que esse podcast substitui a célula. Por favor, pastora. Vai dar pau. Briga. Gente, o podcast é um bate-papo. Sim. Você tá vendo o coração do pastor. Você tá entendendo como a gente pensa por trás daquilo que a gente... dos ritos do templo, entendeu? Como a gente pensa, como a gente formula as coisas, como o Senhor fala nos nossos corações. Sem liturgia. Só que a célula, ela não tem a ver com a palavra necessariamente. O foco da célula não é necessariamente você entender a palavra. O foco da célula é muito maior. É a identidade, é você ter uma família de Cristo, você tá junto. Então, todos nós, se a gente for parar aqui, temos experiências maravilhosas em célula. Bom. E o podcast, ou qualquer coisa que você ouça e veja, ou qualquer pastor que seja uma inspiração para você, nunca vai ser como você sentar na mesa e partir um bolo de caixinha e tomar lá um refrigereco junto com alguém. A igreja, a gente sempre fala isso, a igreja de duas asas, que voa alto, é uma igreja que se reúne nos templos e nas casas. Nos templos com as multidões, mas nas casas partindo o pão. Então, gente, a igreja, ela é um organismo vivo. E a gente se relaciona como igreja tocando em pessoas, não ouvindo. Sabe por quê, queridos? A gente gosta de alimento, então a gente come. Eu acho que eu disse alguma coisa parecida com isso na palavra. A gente vem sempre se alimentando, mas a célula não. Na célula você tá junto, você dá e recebe. É um abraço, é um beijo, é um cuidado, é um carinho, é um líder, é uma inspiração. Rodolfo sabe bem disso. Sim. Ele chegou numa célula, não entendia nada e casaram ele na célula. Exatamente. Glória e as coisas vão Zeca. crescendo. Então, um beijo, Zeca. Então, assim, a célula ela é incrível. Por quê? Porque ela traz para você a familiaridade que o templo não traz e que muito menos qualquer mídia, qualquer podcast, qualquer coisa que você ouça pela internet. Pronto, gente, tá dado o recado. Exatamente. Muito bom. Eu quero falar também, porque eu sou líder de célula e tenho como é que chama? Autoridade. Lugar de fala. Lugar de fala. Autoridade e lugar de fala. Lugar de fala. Muito bom. E você na tua célula, você pode ter um momento como esse. Você pode fazer pergunta pro teu líder. Lógico que não é um podcast com microfone, mas você tá sentado numa roda, olhar no olho, tirar suas dúvidas. Do podcast. Você pode Falar testemunhar suas a respeito coisas, do que foi ministrado. Exato. Não, é demais. Célula é demais. Eu tô há 11 anos liderando célula sem folga. E eu amo célula. Eu também, amo, cara. eu também. E de verdade, não é porque eu tô na frente da pastora, não, mas sendo bem sincero, eu não precisaria mais estar liderando célula, né? Eu faço porque eu gosto mesmo e é muito legal, cara, é muito importante. E então, a gente traz tanto pessoalidade pra célula. Na célula a gente faz filhos de verdade, né? Assim, faz família de verdade, é muito gostoso. Isso, E então... às vezes na célula também, só uma observação. Às vezes, você começa a fazer amizade com uma pessoa na célula que tá passando por uma coisa que você passou e que às vezes ele não vai chegar em você que é líder, mas ele vai criar uma afinidade com outra pessoa e essa pessoa vai começar a cuidar de outra pessoa. Não, mas sabe aquela coisa de família, quando você tem o irmão mais velho que cuida do mais novo, que cuida do mais novo? Às vezes também é assim, aquela identificação que dá carona pro outro. Exatamente. À noite você... Cara, a pessoa vem pra igreja e ela vem sem nada, ela vem assim, ó, cai de paraquedas da igreja. Quando ela chega na célula, ela é um ET, porque agora ela não é nem do mundo e nem da igreja, porque ela não conhece ninguém da igreja. Quando ela chega na célula, ela tem... Pra quem ela ligar lá pra falar, vamos rachar um hot dog lá no Bosque Maia? Vai criando um vínculo, né? É uma coisa linda, gente, por favor.
Então, ao invés de você substituir a tua célula, usa esse material aqui para que seja um incentivo maior para você estar na célula. Vai que você ouviu o podcast e o seu líder não ouviu. Cara, que demais. Você fala, Ferrou. mas eu Nossa, ouvi olha no onde ela colocou a régua podcast. agora. Pois é. O pessoal da Vila Barra essa hora tá orgulhoso, né? Porque eles sabem que eu vou estar aqui Jaque, já. Vini, Cami. Então, usa desse material aqui, cara, pra te incentivar mesmo, pra você ir até um pouco mais preparado, com perguntas, tantas coisas que podem surgir daqui pra ir pra célula, mas pra gente dar sequência aqui, que tem Sim, muito a ver vamos também, lá. que eu acho que a célula tem muito a ver com o Sucote. Tem tudo a ver com o Tem Sucote. tudo a ver, né? Ela Tudo também é a uma ver com tenda removível também. Muito. Ela também reúne a família, ela também... Puxa, tem Tudo a tanta ver com o coisa. Sucote. É demais. Fala aí, pastor. Então, para a gente introduzir, o que seria a festa dos tabernáculos ou o Sucote de forma bem breve e resumida? Lê aqui, pastora, o tema. Cara, anexo 2. Palavra pastor. Tema, festa da confusão. Cada pessoa... Olha a minha anotação. O Rodolfo tem essas abordagens aí que a gente ama, mas é o seguinte, até eu às vezes fico confusa com esses nomes, porque quando eu vim de Israel, eu vim com esse tema Sucote, que é a festa em si, e Sucá, que é a sua tenda lá. Só que até eu, gente, às vezes eu falo, mas é a mesma coisa que a igreja aqui fala que é festa dos tabernáculos? Cara, será que é isso? Aí também tem um negócio de festa das cabanas. Será que é isso? Aí, cara, eu estudei que eu vi, que eu entendi, e depois lendo Levítico, que você ia ter que fazer essa festa tal, e os ritos da festa. Aí depois eu fiquei pensando, cara, mas será que é a mesma que a festa da colheita, que é depois da colheita? Cara, é um monte de coisa junto. Mas vamos lá, faz as perguntas e eu vou tentar, porque é muita informação, mas aí a gente vai tentando organizar e se localizando dentro disso. Mas o fato é que Deus, na sua infinita sabedoria, ele vai trazendo profecias, ele vai trazendo os mistérios, ele vai mostrando e antecipando os tempos e as estações, e depois ele reflete tudo num espelho em Jesus, e depois na gente. Então tem um monte de tabernáculo aí. Tem o primeiro tabernáculo, que é o que Deus dá para Moisés lá no Sinai, Como referência, que né? ele monta, que é no meio da congregação, no meio da congregação, não. No meio do arraial, ele monta aquele tabernáculo e as barracas em volta. E o pastor Marcinho tem um quadro ali na nossa sala que é muito legal, que ilustra bem isso. Então, esse é o primeiro tabernáculo. E esse tabernáculo é o tabernáculo que eles vão removendo conforme eles estão ali naqueles 40 anos de deserto. Vão movendo, na verdade, né? Então, cada vez que eles se movem, desmonta e monta aquele tabernáculo, desmonta e monta aquele tabernáculo, né? Aquela tenda onde o quê? Habita a presença de Deus. Porque para aquele povo que tem influências pagãs e tudo, eles precisam de alguma coisa que eles possam ver para que eles adorem e possa crer. Olha que loucura. Então, Deus permite e dá uma instrução, fala, monta aí. Tenda, átrio, santo, santíssimo lugar, arca da aliança, os utensílios, para que eles possam contextualizar aquela adoração a um Deus único. Agora, único. Aí, esse é o tabernáculo, o primeiro. Depois, a gente vai na história, né? Vai correndo na história, já vou adiantar. Aqui vem o segundo tabernáculo, que é Jesus, aquele que a palavra se tornou carne, habitou entre nós. O que é o habitar? Tabernacular. Né? Tabernacular. É a palavra lá do... João 1,14. Exatamente, 1,14, né? Que é o tal do tabernacular. Ele vem habitar entre nós. E depois o outro tabernáculo, nós, como um templo, onde agora, quando Jesus sobe, nós somos um templo onde ele vai habitar. O véu rasgou. O véu rasgou. E agora a presença vem sobre nós que somos o templo. Sobre nós. Deixa o Espírito Santo e a gente fica agora para ser esse tabernáculo e habitação desse Deus. Meu Deus, que loucura. É uma loucura. Porque ele vai refletindo com o espelho. E depois, a segunda volta de Jesus. Quarto tabernáculo. Uau. Uma loucura, gente. É profético demais. É maravilhoso demais. Mas aí...
Deus, na sua infinita sabedoria, ele vem das leis. E nas leis, ele fala assim, vocês vão... Tá lá em Levítico, né? Eu falei muito bem isso aqui. Levítico 23, 10. de 23 a 43. Ele fala, disse mais o Senhor a Moisés, fala para eles, para os filhos de Israel, que no dia tal, do tal, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ninguém trabalha, todo mundo dorme em tenda, tem festas, tem comida específica para comer nesses dias. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis essa festa como festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. E será um estatuto perpétuo. Cara, vocês vão festejar o tempo que vocês moravam em cabanas. Eu ainda tô morando em cabana. E agora, perpetuamente, eu vou ter 7 dias por ano para lembrar que eu vou fazer festa para... Que eu tô morando em cabana. Que eu tô morando Vou em cabana. Eu vou festejar. Por quê? Porque Deus vê o fim desde o princípio. E ele fala assim, vocês vão triunfar. Esse período é um período de tribulação, deserto. Como eu falei, deserto é um lugar de grandes aprendizados. Sim. Mas ele é passageiro. Transitório. Ô, pastor, a senhora falou sobre É maluco, né? Demais. deserto. demais, Eu acho muito muito bom. legal, porque assim, muitas vezes, e foi mencionado isso na palavra de uma forma muito intensa, inclusive agora, as pessoas estão muito preocupadas com essa intensidade, esse acontecimento que é o deserto. A dor do Sim, deserto, mas o ao medo, o exato, calor exato. do deserto, a chuva do deserto, o frio Exato, do mas deserto. ao mesmo tempo, pastor, eu vejo também muita gente preocupada em sair de tudo isso e não se atenta ao processo, que é justamente essa importância que o Senhor tem colocado nas situações diversas da nossa vida, seja no casamento, na família, no trabalho, não sei onde. E as pessoas querem sair disso, mas Deus está dando um sinal. Cara, olha para isso, porque de alguma forma eu quero que você saia disso melhor, transformado. A verdade é assim, gente, ninguém quer ficar em deserto. E tudo Ok. que nós queremos é sair do deserto. isso E tudo aí. que eu quero é que cada um de vocês saia logo do teu deserto. Por isso, o trabalho de Deus é fazer com que você passe rápido pelo Aprenda deserto. logo as coisas, as lições, né? Pois Porque Será que tão ruim vai? quanto demorar tanto no deserto é sair rápido sem aprender também. Exato. Que isso também é Por ruim. exemplo, É vamos aquele tipo de pessoa que posso você fala, falar meu, esse uma cara coisa? já apanhou tanto na Ale, vida e não aprende. Vou cara. falar aqui, a gente tem tempo. Deixa eu só dar um exemplo. Você tá num deserto no teu casamento. Você e aquela, casados, estão brigando demais. Você pode sair rápido desse deserto. Sabe o que você faz? Arruma uma amante e sai do Sai deserto. de casa. Vai ser feliz. Pois é. Porque Volta é o pra que as escravidão. pessoas querem. É. Elas querem sair do deserto para serem felizes. Então, o que a pessoa faz? Sai rápido do deserto, porque todo deserto, ele tem umas rotas de alternativa. Agora, eu já vi você passando no deserto do seu casamento, Ale. Você é isso e aí, aquela. ô, de perto, hein? De perto, É isso aí. treta. É. Por quê? Porque tem um momento da tua vida... O deserto de todo mundo aqui. Não, já vi deserto de Quem monte, não? gente. Quem não? Quem nunca, né? Quem Eu sou nunca? pastora. A diferença de um teólogo e de um pastor é essa. Então, eu tô aqui diante do Ale, ou do Cauê, ou de você, e aí eu falo, Ale, eu vi o seu deserto, vamos falar um? Quando os dois, agora o Ale, ele não trabalha mais de segunda a sexta-feira no escritório No de contabilidade, e ele tá dentro de casa trabalhando. Só que a esposa não tá entendendo que aquilo é trabalho. Ela quer chegar em casa e encontrar uma casa organizada. E o Ale não tá entendendo que também, se ele tá em casa, ele consegue falar, bateu a nave o casal. É simples. É isso aí. O que você faz? Não aguento essa mulher. Ela chega aqui me importunando, não percebe que eu tô trabalhando. Não aguento mais esse cara. Cara, o cara fica o dia inteiro em casa coçando. Músico, Quem vagabundo. tá errado? Sim. Vagabundo. Mas quem tá errado? Ninguém. Nós estamos num deserto. Um momento de transição. Tem Um um- momento de crescimento e um momento de aprendizado. Tem uma Vamos frase- sair rápido desse Tem uma deserto? frase do pastor que eu acho muito legal que fala assim: paz não é ausência de guerra, cara, né? As pessoas querem não ter guerra, e não existe isso. Estamos no mundo. Exatamente. É ter guerra. E assim, a palavra no começo tava muito legal, que tava muito feliz, alegre, que hoje era dia de festa, e todo mundo, que festa que essa pastora tá falando aí, velho? Beleza, quando a senhora começou a introduzir o deserto na história, aí todo mundo, beleza. Vai vir negócio aí, porque todo mundo vive o deserto. E o que a Ale falou, faz eu remetir no seguinte, faz eu pensar no seguinte: deserto, Moisés libertou o povo do Egito que era escravo. Se a gente não quer passar pelo deserto, a gente volta a ser escravo. Simples. Simples. É o que eu falei. Separa da sua mulher Então, pra você ser feliz. porque- Só que agora você vai ser escravo de um outro Deus. Porque assim, lá no Egito,
Eles adoravam a um outro Deus. Sim, e aí fazer referência de quando eu me converti, né? Quando eu vim pra cá, eu escutei algumas coisas sobre isso, esses cultos sobre Moisés, fala muito comigo, né? Porque eu tava lá no mundo onde eu tinha um lounge, funcionários, a mulherada, grana e não sei o quê, só que eu não estava feliz. Então eu abri mão daquilo, eu saí daquilo que eu vivia. Só que agora você não tem o que comer. Então eu fui pra um deserto, cara, que eu falei, cara, que isso aqui, que eu tô passando por isso? Minha esposa me sustentando em casa, a gente sem um sofá, a gente dormindo no chão, e eu indo pra igreja, louvando, e eu falei, peraí, pô, o que tá acontecendo comigo? Peraí, cara, que deserto é esse? Aí eu comecei a entender, calma, cara, porque os que voltaram foram os que desistiram, e nós não somos daqueles que desistem, a gente avança, pra tudo tem uma recompensa, calma que vai dar bom. E aí eu só permaneci e eu passei por esse deserto, cara. Só que a gente vive numa linha tênue, pastora. Tipo, a gente vai até onde? Até onde a gente quer continuar? Porque qual que é o limite? Como a gente sabe que a gente já saiu desse deserto? Mas olha que louco. Antes dessa pergunta, quero te fazer uma outra pergunta. Nesse tempo que você passou aí, Rodolfão, faltou alguma coisa? Teve maná ou não teve? Teve. Teve presença de Deus? Teve. Teve codornize? Chegou um alimento lá que você não sabia de onde vinha? Teve. Uma provisão pra pagar uma conta que você não sabe como que você pagou, mas pagou? Teve. Teve ou não teve? Teve. Mas sabe qual que é o negócio? Isso é o sabe qual que é o problema do ser humano, deserto. cara? A festa Sabe da qual que é o problema- comunidade. Sabe qual que é o problema do ser humano? O ego. Porque isso mexeu no meu ego, cara. Orgulho, não é ego, é Isso. orgulho o nome Que dessa é maravilhoso também. Perfeito. Porque É Deus o sabia onde ele processo, precisava a mexer. transição. Deus Nós sabe, estamos de Deus palmas pra sabe. esse processo, você que tá Olha, dando certo aí, meu amigo. se você tá aí, celebra, meu amigo. Orgulho é a palavra, No velho. meio do deserto é onde você... Quando você começa a ser humilhado, seu orgulho vai começando a ser confrontado. Arrepia aqui. Exatamente. Por isso, Rodolfo, que talvez o seu deserto não tenha sido 40 anos. E é um orgulho tão doido ao Meu ponto Deus, do cara que tá no deserto preferir voltar a comer cebola e pepino É. do que deslumbrar a possibilidade de experimentar uma terra que emana leite e mel. Porque Que tem um caminho seco porque- pela exato, frente. No Exato. deserto chove. Não dá pra ver No ainda, deserto né? tem que armar e desarmar Pois a é. tenda. Portátil, No meio da tenda calor. portátil, Tenda você falou. portátil. Muito louco. Tenda portátil. E a mentalidade, que é o que o Rodolfo falou também, que você falou na palavra, pastora, que eu achei top, que o objetivo também da transição no deserto ali, agora o Senhor conduzindo o povo, é livrar eles ou curar eles de uma mentalidade de escravo, agora para filho. E aí você começa a entender o que realmente tem valor. Você tá e tal. transitando. Transitando. Você tá transitando. Top. Você tá Essa transitando. consciência é boa. E no deserto, eu trouxe a minha esposa pra Jesus. Olha que lindo, cara. Minha esposa é católica, cara. Não pisava numa igreja, se converteu aqui. E a gente no deserto, a gente não tinha um sofá pra sentar, velho. Você tem noção disso? Não é não. Caraca. Se fosse só o sofá, tudo Não, bem. Mas sim, no eu tô- deserto a gente tinha querendo dizer que, dívida, tipo, as coisas ficaram, você sim. tinha dificuldade de fazer o básico. Todo deserto é. Você Exatamente, vivia rodeado de muita gente, agora não era tanta gente assim. E isso dói, cara. Os tapinhas nas costas É. se vão, os amigões não estão mais aí. Não são amigões. Só que o deserto, ele vai trazer um novo contexto de comunidade. Aí a gente vai falando de célula, entendeu? Voltando ao caso. Ali no teu deserto, o tempo que você teve mais dinheiro foi o tempo que você fez seu casamento. Quanto tempo você era casado com a Tancinha até o dia do seu casamento? 11 anos. Você tava com a Tancinha há 11 anos, mas não tinha casado ainda. Mas onde você casou? No meio do seu deserto. Na época que você Exatamente. tinha menos dinheiro da tua vida. Foi o tempo que você casou. Você concorda? Tô falando Plenamente. bobagem? Não. Não, por E quê? financeiramente, eu só sabe da minha realidade hoje. Eu ganho 10 vezes mais do que eu já ganhei na vida. Milhões. Deus é, Milhões. cara, milhões. Um homem de milhões. Homens de milhões. O processo é muito importante, né, demais, pastor? Eu escutei cara. uma vez uma pregação do Rino, ele fala que entre plantar e colher existe o esperar, né? E é exatamente isso, esse deserto de você saber, né, Cauê? Isso é muito louco. E você falou do Rina, eu tava com a frase do Rina na cabeça e você trouxe aqui. A gente tá em unidade. Que irmão. é certeza, mesmo espírito. Cara, é muito linda essa frase que eu vi uma vez do AP. Porque hoje você vai... Isso é um testemunho, certo? Você está testemunhando. Uhum. Tem pessoas que talvez estão ouvindo agora esse podcast aí e você está passando por um deserto. Você está
sei lá, na vida financeira, emocional, Casamento, tanta coisa, né, que a gente solidão, já falou, solteirice, divórcio, traição, orgulho, né, também, orgulho. tudo isso aqui que a gente já falou. Os amigos não são mais os mesmos. Tem pessoas que têm a necessidade de ter amigos, né, cara? vai. E vindo pra cá. Mas nada o a ver. louco disso tudo é que quando você pode dar um testemunho, né? O que o Rina falou nessa palavra que eu ouvi que me marcou? O seu choro hoje é a chuva no deserto de alguém amanhã. Isso é muito precioso, porque o que você está passando hoje, que é tão duro, é tão difícil, é um processo árduo, porque hoje o Rodolfo tá falando isso aqui dando risada, né? Todo extrovertido aqui, mas isso aí, você está ligado como é que foi lá no dia, os choros, as lutas e tal. Só que aí quando você vem aqui hoje, depois que você passou, e nós estamos celebrando, nós estamos entrando numa tenda aqui e celebrando o que você viveu. Ó que louco o dia que você tava na barraca lá, que Cauê, louco. você quer- Nós dançando Ela vai aqui. dançar. Você quer ver um exemplo prático disso que você está falando? A semana passada a gente estava compartilhando o testemunho da pequena Maitê, do Pena. E ele estava falando que ela passou por aquele processo pós-parto e no momento que ela estava na UTI ali, que ele foi visitá-la, ele encontrou um rapaz que estava lá, um cara todo tatuadão, assim, grandão, igual o Rodolfo. E ele, desesperado, o médico deu um panorama ali terrível para ele e o cara pegou ele pela mão. Ó, fica tranquilo, meu filho passou por isso e vai dar tudo bem. Ou seja, é a experiência de quem já passou para dar sustento e segurança, para falar, cara, aguenta que vai chegar uma hora aí que vai dar certo. Vai dar bom. Cara, a pastora falou que a gente tem que celebrar, né, cara? E aí eu fiquei meditando muito nisso. Eu falei, cara, foi um dos primeiros cultos que eu peguei aqui do pastor Marcinho. Cara, tipo, o terceiro culto aqui na igreja, ele falou assim, em tudo dê graças a Deus. Em tudo. dai graças. Em tudo dai graças. Se tiver bom, dá graça. Se não tiver bom, dá graça. Se acontecer, dá graça. Se não acontecer, dá graça. E eu lembrei no domingo, quando a senhora falou que a gente tem que celebrar todos os momentos, principalmente quando a gente está em tenda. Eu achei isso sensacional, pastora. Só um comentário, não uma pergunta. Vamos lá. Muito bom. Top. Mas tem muito a ver com o que a gente tá falando, porque eu achei interessante também que Deus dá a direção da festa no momento que o pau tava quebrando no deserto. Não é muito louco, Tava gente? todo mundo brigando com Moisés, Você mano. tá achando que você vai morrer no deserto. Não tem água pra beber, não tem comida, não tem nada. E Deus fala, não, vamos fazer uma festinha. E a vida inteira vocês vão celebrar. Aí, pensa Moisés, fala, como é que eu vou dizer isso pra eles lá embaixo? Como? Entendeu? Como é? Porque cada Qual vai ser o marketing da festa? O que nós vamos divulgar? Qual é o motivo, caramba? e assim, né? Tipo, que personagem nós vamos usar pra essa festinha? Entendeu? É doideira total, porque Moisés, cara, imagina a carga que tava nas costas dele, do pastor, né? Ele tirou o povo, ele foi lá, né? Confrontou o faraó Mostrou e tal. mostrou o projeto. Lógico, Mostrou o projeto. Com mão forte, Deus com mão forte, respaldando ele. Tá bom, mas na hora da treta, o cara olhou e falou, meu filho não tem o que comer, não tem o que beber, Moisés. E agora? É, no dele, Aí, né? aí Deus vai e fala pra ele assim... Aí, imagina Moisés, tipo, cara, o que eu faço? E Deus fala, calma, já sei, vocês vão fazer uma festa. Que ótimo. Que ótimo, maravilhoso. Era tudo que a gente precisava. Era tudo. Você brincou com a sua sogra? Vamos fazer uma festa. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Deus é engraçadinho mesmo. Assim, nessas coisas, Deus é engraçado. Porque essa festa, ela tem dia, data... E hora pra exatamente. Não, pra começar e pra acabar. Mas essa festa, ela é uma festa orquestrada, tá? A festa das cabanas, o Sucote, ele começa uma semana. Então, vamos ser claro aqui. O Dia do Perdão, no ano de 2022, que nós estamos aqui, foi 4 de outubro até o entardecer do 5 de outubro. E o Sucote é de 9 de outubro até o entardecer de 16 de outubro, que foi domingo agora, o dia que eu preguei essa palavra. Presta atenção. Antes da festa, tem arrependimento. O Sucote é a festa que acontece depois do dia mais importante para o judeu, que é o dia do perdão. O Yom Kippur. O Yom Kippur, o dia do arrependimento. Ou seja, nós vamos fazer muita festa, mas pra gente fazer festa, Precisa resolver as pendências. a gente precisa resolver as pendências. A gente precisa de uma semana inteira e um dia inteiro onde você fica
orando no templo. E eu tive do dia do Yom Kippur em Israel, tá? Se olhar pra dentro, né? É o dia de olhar para dentro. E o dia do Yom Kippur é um dia que você faz rezas e orações e declara a Bíblia o dia inteiro. E você se arrepende. Deixa eu explicar o contexto da história judaica. Deus tem promessas. O povo fala, tamo junto, Deus. Deus começa a prosperar o povo. Aí o povo faz o quê? Ídolos, se desvia, faz um monte de presepada. Deus vem e fala, opa, juízo aqui, ó. Vou pôr um ponto em vocês. Vocês vão começar a passar por desertos. Aí o povo vai no Senhor, se arrepende, chora, faz votos de novo, aliança de novo com o Senhor. Deus fala, bora lá, eu não desisto de vocês. Bora lá que eu não desisto de vocês. Vamos lá, gente, tô junto. Aí o povo entra num tempo de festa, de prosperidade. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Aí o povo fica rico, fica bonito, aí o povo começa de novo a brincar. Chazinho de jato bom. Então, deixa eu falar, Deus tem uma aliança perpétua com o teu povo. É o nosso último Sucote. É o nosso último tabernáculo. É uma aliança eterna, uma habitação eterna com a gente. É muito louco, porque a gente precisa entender que é chegada a hora da gente ter um Yom Kippur verdadeiro, e ainda que a gente erre, a gente seja um povo consertado. Então, o que eu falei hoje lá? Eu preguei numa empresa hoje de manhã, e aí eu, obviamente, usei a mesma inspiração, né? Porque era uma palavra para uma comunidade que não é cristã, é diferente da gente aqui, que o podcast nosso é um podcast para a igreja, né? Mas eu falei, a gente precisa entender que nós temos pequenas corrupções. Então, hoje eu fui convidada a pregar numa empresa, e era o Outubro Rosa, sobre câncer da mama. E é interessante que, né, numa empresa secular, a gente vai lá. Eu falei exatamente isso, sabe? A gente tem pequenos nódulos no nosso corpo inteiro. E Deus quer, o médico dos médicos, ele quer extirpar os nossos nódulos. Mas a gente precisa dar nome, e ir até o médico dos médicos e falar, qual que é o teu nódulo? Qual que é o teu pecado? É mentira? É inveja? É ciúme? É orgulho? O quê? O que é o teu pecado? Uhum. Ele é um nódulo que está aqui. Ele vai se tornar maligno e ele vai te matar. E a gente precisa ir no médico do médico extirpar. Depois a gente faz festa. Depois Deus vem e traz restauração. Então, todos nós temos pequenos cânceres. É plural de câncer? Acho que sim. Uhum. Não sei, mas temos pequenos dentro de nós. E é o dia do perdão, é o dia de ir diante do Senhor e falar, esse é o meu câncer, esse é o meu nódulo, eu estou aqui diante de você, extirpa, tira esse negócio de mim, tira isso de mim, você é o médico dos médicos, eu te dou agora a autoridade. Nós temos pequenas corrupções, é quando você paga para tirar a tua carta de motorista. Você quer tirar vantagem. Aquela história, não é tirar vantagem, mas são as nossas pequenas corrupções. Uma mentira. Sabe como a gente mente o tempo inteiro? Os nossos cânceres, mesmo cristão. Já tô chegando aí, nem saiu de casa. Nem saiu de casa. São coisas que a gente acostuma, é cultural. Chega um momento que não dá mais pra gente viver essa vida. Então, pra todo Sucote tem o seu Yom Kippur. Para toda festa e dança, e tem um dia do perdão antes. E é muito louco isso, né? Louco. Uau, ficou pesado agora ficou denso. É um momento de reflexão total, porque a senhora começou a falar que a gente tem que olhar para dentro, né, cara? E aí, como a gente tá falando da palavra de domingo, a senhora começou a falar das nossas brigas e as nossas culpas, que a gente tem o poder a gente tem a mania, o hábito, né, cara, de transferir as nossas culpas para outras pessoas, né? Eu acho que não teve uma pessoa em sã consciência que não fez uma autorreflexão naquele momento e falou, caramba, como que eu sou
miserável, sabe? Como que eu sou uma miserabilidade miserável, humana. sabe? Porque eu transfiro, tipo, eu espero sempre do outro, o outro vir falar comigo, o outro se arrepender. Foi constrangedor, não foi? Pra mim foi, Cara, pastor, eu porque tava eu sou... falando na igreja e eu vi as pessoas fazendo assim nas cadeiras, aí eu fico também sem graça, né? Porque não é sobre o povo, é sobre mim também. Claro. Toda a palavra é sobre mim. Corta primeiro aqui, né? Mas é constrangedor, porque a gente vive num tempo e a gente conversa com muita gente e as pessoas chegam aqui, diante de pastores, e elas falam assim, Rodolfo, vem o casal falar, é ele. Você não sabe o que ele faz. Ele não é um sacerdote. Aí vem o marido, e tudo na Bíblia. É um negócio que maluco, né? Já que a gente tá aqui. E ela não é uma mulher sábia que edifica a casa. Ela não é uma coluna que me estrutura. É isso aí. Sabe aquelas pessoas... Meu, eles se xingam em versículos bíblicos. Tem os xingamentos gospel também, né? Se isso aqui fosse filmado, ia dar um bom corte agora, velho. Se xingam. bíblicos, Se xingam. Você fala como uma louca, você não é uma mulher Falas prudente, como uma sábia. nécia. Esse espírito de Sua Jezabel. voz é que nem uma goteira. Se eu sou o Jezabel, então você é um Acabe. Você é um Acabe. Esse vaso, não sei o que lá. Não, é Meu assim. Deus, que E loucura. quando o marido chama a esposa de Jezabel? Nossa. Ele nem sabe, né, o que tá falando, às vezes, e chama, né? Você é uma Jezabel. Oi? Se falasse um palavrão, talvez fosse até melhor, porque vou te falar, chamar uma mulher de Jezabel é assim, pro meu padrão, Ofensivo, é claro, pesado demais, entendeu? Mas o que acontece? A gente terceiriza. Então, ela é a Jezabel, o outro é isso. Sei lá, é assim... as pessoas falam assim, eu vou mandar ele embora de casa. Gente, sabe assim, é tudo sobre o outro. Tudo sobre o outro. Ninguém chega no pastor e fala, pastor, Eu pequei. eu pequei. Eu pequei, Pisei eu na errei, bola, eu pisei na bola. Aconteceu o seguinte, pastor, meu marido me deu um estímulo, mas eu, Descabelei. depois daquilo, descabelei. Me ajuda? Ninguém faz isso, gente. E aquilo que a gente falou, né? Vou contar aqui. Um dia desses, a gente estava num momento público com essas pessoas que estão aqui nessa mesa e eu e o Márcio discordamos. E eu e o Márcio, assim, a gente não é pessoa assim que discorda, assim. Vocês são santos, vocês são perfeitos. Não concordo. Ai, não concordo, amor. Pense desse jeito. Não, a gente é discordante. Não concordo, né? E a gente discordou. E a gente fala alto, a gente argumenta, os dois são bom de falar. E então, talvez vai continuar discordando. E é o tipo de coisa, das nossas Tá tudo discordâncias, que assim, igual todo casal, os dois estão certos. Mas vocês não flutuam, não? Assim, quando vocês começam a brigar, não vem uma áurea assim? Não vem. Eu jurava que vinham uns anjos do Senhor, Cara, assim. se veio, eu não vi, cara. Eu vou contar como Só palavras doces e Eu vou meigas. contar Eu como achava é. que pastor não brigava, não discutia. E aí eu vou contar como é. Se for do seu jeito, então faz você mesmo. Não sei por que me chamou aqui. Gente, esse é casal que se ama, que discorda, que tá tudo bem. Só que o que acontece? Acabou esse assunto? Acabou o assunto. Tem festa. Tem festa em casa, tem É namoro. isso aí. Estamos jantando junto. Tem Por quê, sucote. queridos? Tem sucote. Por É isso quê? Porque é inteligente E consciente, e né? sábio discordar e pensar Gosto diferente. É inteligente, a gente prospera discordando. A gente é isso. buscando argumentos, Precisava até ouvir isso, buscando Jesus, argumentos obrigado. para discordar, você expande a sua Sua ótica, né? a sua ótica. Só que, cara, a despeito de discordar ou não, a gente se ama. Existe o respeito. E o amor, você pode ele tá discordar. acima de todas as coisas. E mais, queridos, discordar não faz a gente menos. O que a gente não pode é desrespeitar. O que a gente não pode é cancelar. O que a gente não pode é sair do grupo de WhatsApp da família, dos amigos. Sair do grupo de WhatsApp e desistir no deserto.
Sair da igreja. Sair da igreja, sair do grupo da família, sair do grupo de amigos, sair do teu casamento. E às vezes a gente não sai fisicamente, mas você sai emocionalmente porque você discorda. E deixa eu falar uma coisa. Discordar é processo. Polarização é algo da vida. É uma forma de amar, né? Porque as pessoas, elas relacionam amor à aprovação e concordância. E se fosse assim, Deus não amaria a gente. Porque ele não concorda com a maioria das coisas que a gente faz, né? E não aprova muitas coisas que a gente faz e nunca deixou de nos amar. Exato. E nunca nos abandonou. Esse dia eu tive a oportunidade de sentar ali, né? Te dá a mão, né? eu sentei numa mesa esses dias também para ministrar um casal e eu falei, cara, você consegue entender que a analogia bíblica que Deus trouxe foi o amor de Cristo pela igreja? E ele fez essa analogia com o casamento. Você quer um negócio mais profundo, mais forte que isso? E não é sobre o outro. Exatamente. É sobre mim. É onde Como eu posso, eu saio da discussão? Eu saio querendo ganhar? Eu saio querendo bater boca? Ou eu saio do jeito que vocês viram eu e o Márcio discordando aqui? Ou a gente sai de mão dada, se beijando, feliz da vida? Porque é um assunto. Um assunto não separa quem nós somos. Você discordar da sua esposa, como trata a tua filha, como isso... Não pode. Ou como... Não pode tirar você do sério. Não pode tirar você do centro. Nós estamos numa guerra que ela é uma guerra contra principados e potestades nas regiões celestiais. É muito grande, é superior, é infinitamente maior. Então, a discordância gera o quê? Que é o deserto, que é o mini desertos diários que nós vivemos, elas geram desconfortos, desconfortos diários. Porém, como você sai dessa condição? Para Sucote, para festa. E é quando você olha para você também, né, pastora? Porque eu posso quebrar o pau aqui com você, com a Lê, mas eu não tenho o poder de mudar o outro. Né? E aí, qual que é Mas nem quero. Cara, pra que eu quero mudar? Mas, na verdade, as pessoas querem, né? Porque às vezes fica tão batendo nisso que a gente transfere. Não, mas se ela não tivesse falado assim comigo, eu não tinha feito isso. Só que enquanto que o exercício de reflexão devia ser o contrário depois de uma discussão. Aconteceu isso e tal, só que o que é responsabilidade minha? Vamos lá, a gente tá focando num casal. Mudar, né? Mas vamos focar numa vida corporativa. Né? Perfeito. Vamos focar no corporativo. Então, eu já fui administradora de 200 pessoas e já fui, depois disso, subordinada a uma pessoa. E com personalidade forte. Qual que é o nosso papel? Então, por exemplo, eu trabalhei com a Perrina por anos. Todo mundo conhece, tem uma personalidade forte. E eu também. Né? Cabe aquele ditado, 2 bicudos não se bicam? Não, 2 bicudos se amam. Porque é incrível os vínculos de amor que eu tenho com o Rina, apesar de ter vivido 10 anos com ele. Porque hoje, e obviamente mais com a minha maturidade, admiro ainda mais ele, amo muito mais. Agora, na hora do calor, da fogueira, na hora de você ter ali diante, não um confronto, mas você ter alguém que é superior a você espiritualmente e profissionalmente, e você ter uma direção forte dele, de algo que você vai ter que fazer, que confronta com o teu pensamento, o que você faz? Que pergunta difícil. Eu posso responder porque eu passo por isso. Eu fico calado e reflito, cara. Não, agora você tem que agir. Mas ficar calado não é agir também, não, às vezes? Não, nós estamos falando que ele é teu chefe. Ele falou assim, vai lá e faz aquilo outro. E você não quer fazer, talvez você discorde da forma. Você talvez discorde da forma. Cara, é difícil. Só que, queridos, é sobre mim. Então, é aquele momento que você não vai sair que nem um louco, sair fazendo, e nem você fazer... Então é aquele momento que você pega e fala assim, eu vou fazer o que você me mandou. Eu vou lá e vou resolver o que você mandou eu fazer. Mas eu posso falar uma coisa?
tem esse meandro aqui que talvez você não saiba. Tem essa argumentação aqui. O que você acha? Pensar, talvez, dessa forma. E, cara, ninguém é tão intransigente para alguém que tem uma palavra branda. Porque a palavra branda, ela desvia o furor. E a dura suscita a ira. Então, nos nossos relacionamentos profissionais, em qualquer empresa, você vai ter um chefe louco. Isso porque eu tô falando de um cristão, mas você vai ter um louco lá. Todo mundo já teve o seu rei Saul. Entendeu? E você vai estar diante de uma ordenança do rei Saul. Sai, mata e arranca o pescoço de todo mundo. E o que você faz? Entendeu? É sobre mim. Não posso sair falando, mas ele mandou matar, eu matei. Não, calma. Calma um pouquinho aí. E você não pode errar também e transferir a responsabilidade dentro daquilo, né? Então, mas puxa, sei lá, pegando esse corporativo. Mas eu fiz isso e fraudei a empresa, ou sei lá, porque o cara é muito duro comigo. Muito duro porque comigo. Se ele não fosse duro comigo, talvez eu não faria isso. Então, peraí, você tá transferindo um erro que é seu, com base no erro do outro, né? É muito louco tudo isso. E a gente tem muita mania de fazer isso. E assim, você é o subordinado, você culpa o chefe, se você é o chefe, você fala, nada saiu certo por causa do meu subordinado. E se você ensinasse? E se você parasse um minuto e ensinasse? E o louco é que começou no Éden, né? É a mulher que você me deu. Essa mulher que você me deu. Olha ferrou só, e eu né? ferrar. Pastora, mas isso aí é sobre mim. Né? Por isso que é constrangedor, Rodolfo, num culto, quando a palavra vem e fala assim, tá. E se você não projetasse no outro? E se você olhasse para você mesmo? E se você estivesse diante de você num espelho? Tá louco? A gente já demos 2 exemplos aqui, né? Trabalho e casa. Eu tinha notado aqui também as brigas e culpas, que a senhora deu vários exemplos, entre elas o trânsito. Mas como a senhora também é uma administradora dessa igreja e pastora, como que a senhora consegue lidar com as coisas, com as brigas e com as culpas aqui dentro da igreja? Tipo como? Nossa, o que tá na tua cabeça? Não, por exemplo, alguns ministérios, liderança, deve chegar muita coisa para aqui. Eu não sou dos bastidores da igreja, tá? Sou de fora, mas como pastor, eu imagino que a igreja também tem esses problemas, porque foi um exemplo que a senhora deu em cima do púlpito. Foi, igreja também tem essas coisas. Aí eu anotei, eu falei, quais são os conflitos que a senhora tem que lidar para mostrar, talvez, para um líder que o problema não gente, posso falar? Não sei se eu fui claro aqui. Eu vou tentar expressar. Okay. A igreja, ela é um organismo vivo, mas ela também é uma organização. Vamos falar uma coisa simples, por exemplo. A gente tem aqui um número limitado de salas e um número enorme de líderes querendo promover coisas. Você sabia que dá mó pau aqui porque a gente precisa fazer reunião e todo mundo tá com boa intenção, mas não tem sala? É claro, você protege alguns aí, que eu sei. Cuidado com o ministério que você vai falar, irmão. Cuidado. Eu levanto minhas bandeiras aqui. Eu dei um exemplo porque é isso que acontece. É isso que acontece. Esse é o pau. Esse é o pau porque ela não é eu. Alguém não vai reclamar, alguém vai falar transferir. Que alguém protege alguns ministérios que acham... O cobertor vai ser sempre curto. Exato. E é o Moisés lá, mano, tendo que resolver a treta. É o Moisés lá tendo que resolver as tretas. Então... É que eu sou... eu tenho Por isso que a gente faz umas festas aqui na igreja. Pra dar uma amenizada. Pra dar uma amenizada. Não, mas esse contexto aí é muito bom, Rodolfo. Muito bom mesmo. É muito bom. Porque a gente sempre vai ter a tendência de transferir pro líder. Pro líder. Geralmente é quem tá lá na ponta. Então, tal. O que eu posso fazer diferente? É difícil a gente ter essa... Por exemplo, o contexto de salas. Não tem sala. Então, em vez, talvez, de eu pensar numa alternativa... Pensar em, sei lá, qualquer coisa. Eu vou transferir desse tipo. É porque a pastora prioriza o fulano e o ciclano. A gente, hoje, aqui na Igreja Bola de Neve Guarulhos, o Fabiano tá ali, ó, que não me deixa mentir, porque ele é o único que tá no meu grupo de ministérios. Né? A gente tenta, de alguma maneira... Se eu falar besteira, você me... Corta o microfone. Né? É o cara que corta. O Fabiano é o nosso técnico de som. E líder do áudio. E aí, Fá, você fica aqui de olho, porque nessa mesa eu não tenho ninguém que tá no grupo que eu administro, que é o grupo de líderes de ministério, que é um exemplo só, tá? O que acontece? A gente tenta se antecipar a essas confusões, para não dar. Que eu acho que é um dos papéis meu como
como gestor. Então, o que a gente já tenta ir se antecipando. Nós fazemos um relatório mensal nessa igreja. Todos os líderes me mandam um relatório mensal do que eles fizeram naquele mês, mas o que eles precisam para os próximos meses. E de quem tá faltando também, né? Porque eu já tô me mãozoneado aqui. Quem não manda relatório toma bordoada. Toma relatório aí, meu. Mas é uma bordoadinha com amor, né, Fá? É direção, as pessoas mandam e pronto. Porque assim, o que eu entendo? A gente vai para um lugar longe, depois é pra gente fazer um podcast só de administração de igreja. Mas que eu amo esse tema, tal. Mas assim, a gente precisa que isso aqui funcione como uma estrutura que seja boa para todo mundo. E os líderes são muito bons nessa igreja. São muito bons. Aqui na Bola de Neve de Guarulhos, eu tenho uma igreja excelente em liderança. Ponto. E a gente tem caminhado dentro desse contexto de unidade e a gente funciona muito bem. É raro dar briga por causa de sala. Quase não dá mais. Só quem chega muito novo. Não, mas é um exemplo, né? Também a gente não tá focando assim, nisso. O que acontece? Exemplo. A gente tenta antecipar os fatos. Sim. Então o líder ele vai mandar um relatório e a gente vai tentar antecipar para ajustar. E aí, quando a gente vem trabalhando há anos, a gente fala, bom, esse mês nós vamos priorizar tal pessoa, esse mês nós vamos priorizar tal. E se a gente, em vez de fazer todo mundo fazer um evento separado, por que a gente não junta esse ministério que quer fazer alguma coisa nessa área, como, por exemplo, um seminário, e a gente faz todo mundo junto? Então, a gente tem tentado antecipar. Por que nós chegamos tão longe assim? Porque é o papel do pacificador, pra gente não pegar e falar... a gente, como gestor, falar, o problema é do técnico de som, o problema é do ministério tal, o problema é do ministério tal, porque eles não se organizam. Então, o que eu faço como alguém que está aqui responsável? Eu falo, então vamos se organizar. Eu preciso me organizar. E é uma loucura, porque no dia do relatório que eu fico aqui, eu fico louco. Eu recebo 40 relatórios. E todo mundo pedindo tudo, todo mundo fazendo tudo. E aí eu tenho que... como que eu faço? Eu leio tudo e respondo depois que eu li de todo mundo para saber o que eu posso priorizar, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer com duas pessoas que vão juntar. Moisés 2.0, versão 2.0. Versão WhatsApp. É legal ela falar isso, cara. Porque é uma loucura isso. A gente vai tentando montar um grande quebra-cabeça onde ninguém fica insatisfeito. E aí a gente tem líderes excelentes. Eles são excelentes, os meus líderes aqui. Mas é isso. Agora, se eu não cuidasse disso, ia ficar falando... É exatamente isso. Outras áreas eu falho muito mais do que essa, mas nessa área, o que a gente faz? Não terceiriza, fala, o meu líder tal é ruim, o meu líder tal é vagabundo, eu começo a perceber que um líder não tá mandando relatório, não sei o que, eu já penso, essa pessoa tá com um problema. Em vez de eu falar, pô, o cara não trabalha, eu falo, filho, vem cá, o que você tem? Você tá bem? Aproxima, né? Tá precisando de ajuda? Você tá precisando de ajuda? O exemplo... Não é sobre o que o outro não fez. A gente mergulhou no exemplo, mas é isso. Não é sobre o que o outro não fez. Vamos pegar um negócio bem menor. É o que eu não fiz. Como pastora, não cuidei dele. Não soube o que estava no coração dele. Exato. Aí ele não entregou, eu fico... Cara, eu paro para me antecipar e falar, o que eu posso te servir? Aí fica mais fácil. E não transferir sempre, né? Eu acho que o ponto aqui, na verdade, pastor, eu acho que é esse, né? Que o foco da palavra. De é você não transferir. Um exemplo muito menor, sabe aquele negócio? O pastor passou por mim e não me cumprimentou. Ai, deixa eu falar uma coisa. Gente, aconteceu uma comigo esses dias. Alguém me falou, vai vendo, eu fiquei mal. Alguém me falou que um membro da zeladoria saiu da igreja porque eu passei orgulhosamente e não cumprimentei. Meu Deus. Vocês me conhecem, gente? Então, eu ia falar isso. Eu fiquei mal. Você sabe como que eu ministro? A gente é líder de célula e tal. Essas coisas sempre parecem pra gente. Pastor, o presbítero, não sei quem. Esse lance. Aí, o que eu falo, por exemplo, quando a pessoa me vem com uma dessa? O pastora passou pra mim e não cumprimentou. Eu falei, e você? O que você fez com isso? Ah, cara, ela é a pastora, ela passou e tal, não sei o que. Não, saiu da igreja. Então, aí eu falo assim, por que você não foi lá e cumprimentou ela? Você já pensou como que tá o dia dela? Porque, por exemplo, você deu um exemplo de relatório. O cara tem que mandar 1, você tem que analisar 60. Ninguém, a gente sempre vai transferir. Não, mas ela é a pastora. Não me respondeu. Ela é a líder. Como assim ela entra na igreja e cumprimenta? Tá, mas por que você não foi lá e falou assim, oi pastora, tudo bem? Como que você tá? Você tá bem? Como que foi seu dia? Cara, talvez isso ia mudar
todo o contexto. Ou seja, olha pra você, vê o que você pode fazer. Seja maduro, né? E não que o outro. Gente, pelo amor de Deus, tem muita gente que se fere por coisas assim, desse nível, e sair da igreja, abandonar a tua vida, o teu chamado. Agora, será que nesse dia, como é que será que eu cheguei? Será que eu não deixei um pai doente? Será que eu não deixei... Sair de um velório? Sair de um velório. Posso dar um exemplo aqui? E eu não tô falando isso aqui pra passar pano pra pastora, não. Não, é passar isso. pano, Não, eu tô falando real, porque pastora erra mesmo, cara. Tem dia que ela vai estar virada no giraia. Isso eu briguei com meu marido em casa. Exatamente, Isso eu mano. quebrei na hora que você tá saindo correndo, cai o pote de geleia na tua cozinha inteira. Posso trazer um diagnóstico aqui bem prático disso que a gente tá falando? Isso é tão real, tá acontecendo isso muitas vezes na igreja, que, cara, a gente não lembra muitas vezes da palavra que foi pregada no domingo passado, não é porque foi pregada no domingo passado, é porque a gente acha tão superior tudo que a gente tem vivido, que essa palavra que foi pregada, talvez o Sucote não é pra mim. Talvez a história de Gideão, não serviu muito pro contexto que eu tô vivendo. E nunca vai servir, você nunca vai ser transformado, eu nunca vou me permitir ser mudado, porque tudo tá abaixo daquilo que eu tô vivendo. Então, isso acontece muito, sabe como? E a gente entra num automático. Quando prega pastor que não é o seu pastor. Não me às vezes as pessoas, por vivendo. exemplo, eu percebo muito claramente. Às vezes eu entro no altar e eu já olho as pessoas e falo assim, é ela. Tipo, não é o meu pastor lindo. Que me conhece. Não é meu pastor lindo, que eu amo, que eu tô acostumada. E imagino quando é um outro ainda que vem. Você, Cauê. Eu já cansei de ver a hora que pegar o microfone 3, 4, levanta e vai embora. Já levanta e vai embora. Já aconteceu Deixa eu dar um testemunho aqui sobre isso que você falou da pastora, das pessoas saírem da igreja. Por causa do estado emocional, né? As pessoas querem atenção, tá sempre precisando de um abraço. E eu entendo que ter a atenção de uma pastora e de um pastor é muito, cara. Eu servi com pessoas aqui na igreja, por exemplo, no Ministério dos Atalaias, pessoas que já não estão mais nessa igreja, que faziam de tudo pra pastor ou pro pastor. Às vezes ficava no meio do caminho, cara, só pra pastora falar, dá licença, filho. E o cara, nossa, a pastora falou comigo. Eu entendo, essas pessoas elas chegam feridas do mundo porque não tem atenção lá, e querem atenção do que é espelho pra gente aqui, que é o pastor e a pastora, beleza? Porque isso também uma vez aconteceu comigo. E a Tansin, minha esposa, madura, parece que ela tem, sei lá, 80 anos, ela é evoluída demais. Cheguei em casa bravo, porque eu tava com o Samuca na igreja, e a pastora chegou pro Samuca, e abraçou o Samuca. Eu esperava o mesmo tratamento. E a pessoa fez assim, ó. Deu aquele toquinho na minha mão, assim, ó. Aquilo entrou no meu coração e eu fiquei. Cheguei em casa, velho. Então, assim, você não sabe, velho. Tava eu e o Samuca lá. A pastora veio, o Samuca, abraçou o Samuca. E quando ela foi falar comigo, ela nem olhou na minha cara, só deu um toquinho na mão. A Tancinha olhou pra minha cara e começou a rir. Mas teve uma crise de riso. Falou, Rodolfo, você chegou na igreja, 40 anos, barbado, pai de família. Com homem, você tem noção que a pastora te vê como homem, não vê como uma criança, que ela vê o Samuca, que desde os 11 anos de idade ela tá vendo esse menino crescer. Cresce, filho, amadurece. É isso mesmo. Aí aquilo mudou minha chave. Mas é isso mesmo. Quando eu fui falar com o Samuca, alguma coisa sobre isso, eu nem precisei, porque as pessoas estavam falando, cara, o Samuca vai casar, tá 1 milhão, ele tinha que conversar com a pastora. Cara, que loucura, eu queria uma atenção de um tipo... É muito mais simples do que você imaginava. É muito mais simples, porque eu tenho vários momentos com ela também, que se outras pessoas verem, falam, nossa, o Rodolfo é privilegiado, porque tá lá com a pastora. E eu me coloquei no lugar do outro e falei, cara, o que falta pra mim? Maturidade é o que falta nessas pessoas que saem daqui. Gente, o menino é isso mesmo. Você entendeu? E assim, às vezes eu falei com o Samuca naquela semana, pode ser também, não é o Samuca imaginário aqui, qualquer coisa, e aquela pessoa tá sofrendo naquela semana. Então, naquele dia, o abraço é dele. Exatamente. Eu não vou abraçar 1000 pessoas, mas eu preciso abraçar um. Acabou. Opa, deixa eu posso trazer um contexto aqui? Quer um abraço, Ale? Vem cá. Vou trazer o Rodolfo traz bastante testemunho. Isso é muito precioso, Rô, que você traz pra gente. Eu vou trazer um testemunho meu. Como muitas pessoas aqui, provavelmente também que estão nos ouvindo, congrega hoje com a gente e já congregou em outras igrejas. E viveram outras experiências com outras lideranças, outras formas de lidar com pessoas. E às vezes a gente vem para uma outra comunidade e a gente projeta na liderança uma expectativa igual. A gente espera, por exemplo, talvez lá com o teu pastor onde você congregava ou com a tua liderança, você tinha um tipo de relacionamento que hoje não é o contexto que a gente vive aqui. E não é que é certo ou que é errado, mas é diferente.
Entendeu? Então, é muito importante a gente tirar isso do coração, porque, como o Rodolfo falou, às vezes isso são distrações, como no deserto. É sobre o outro, sempre é sobre o Exato, outro. sempre sobre né? o outro. Então, o que traz esse contexto de deserto pra mim, né, na minha vida? Distrações. São coisas que acontecem no deserto que vão postergando a tua saída desse lugar, porque isso te consome, cara. Isso consome tua energia. Você vem pra igreja, você não vem leve pra receber uma palavra. Que nem a pastora não ter te cumprimentado, isso virou um gigante pra você. Então, quando a pastora prega... Desfoca inflama, da né? pastora. Quando Inflama. a pastora prega, isso vira um... E aí, demos o exemplo da pastora. Então, eu confesso que eu precisei de um período, e eu já conversei isso até com os pastores, eles nem fizeram isso de uma forma proposital, mas talvez no primeiro ano de ministério aqui, eu precisei de uma desconexão de liderança. Para eu limpar essa minha memória afetiva que eu tinha, para construir, de fato, o que é um relacionamento entre um pastor e uma ovelha. E não é um relacionamento entre, de repente, um amigo. Não que eles Um não amigo, possam ser amigos, eles não podem é, ser, mas- mas é diferente. Mas não, é. É um relacionamento Exatamente, diferente. E isso exatamente. vem com maturidade. A gente precisa entender que aqui é um ambiente de cura, de transformação. E às vezes o teu médico, ele não vai ser o teu amigo de jogar bola. Ele é o cara que vai olhar o teu tumor e vai falar, cara, você precisa tratar disso. E ele vai dizer coisas que talvez você não queira. E às vezes está nas mínimas coisas, num relacionamento, num olhar. E é sutil. E você está sendo transformado e você nem percebeu. Então isso, na minha vida, pastora, muito obrigado. Top. Porque isso me Ai, transforma a cada dia. Te amo, Ale. Top. Mas sabe o que é louco Aí ela disso falou tudo? que te ama e não me ama, não falou É, isso. aí já era, aí lascou. Mano. Ela- Aí lascou. O Sucote, cara, ele não tem a ver com o líder. Isso que é muito louco. Não Porque tem a ver com o outro. a liderança, a direção de Deus é pra todos. Então, você consegue perceber? Não é sobre o Moisés. Não, e o Sucote também, Moisés vai pra tenda, o Vai Zefo todo vai pra mundo, tenda, é todo mundo pra Mariquinha vai tenda. pra tenda, todo mundo vai pra E tenda. o louco também é que a ordem, ou até hoje, né, perpetuamente, porque você vai passar por esse deserto. Talvez você tá ouvindo aí e você fala, puxa, eu já passei por tudo isso, cara, já passei, beleza. E agora, o que você faz? Você se lembra de onde você saiu. Que esse é uma beleza gigante do Sucote também. Você já prosperou, seu casamento tá rodando, tá tudo bem e tal, mas se lembra que você veio de uma tenda frágil, que se fosse pelos seus próprios esforços você não ia estar aí. Desfoca do que você não tem hoje e lembra de onde você saiu. Exato. Eu acho que a abordagem que eu quis dar pra essa Foi palavra do muito Sucote foi nessa linha. Cara, desfoca do tudo que você não tem hoje, de tudo. E volta pra você mesmo e lembra, meu, que você era. Assim, eu dei um bom E o quanto exemplo. você já andou, né? E eu dei um exemplo, assim, de alguns amigos que eu vejo, bem casados, com família, tudo. E eu falei, cara, o milagre sou Verdade. eu. É. Né? Ali eu falei, gente, o milagre sou eu. A gente tá aqui orando por causas, por arrependimentos genuínos. Cara, quando eu olho aqui no meu quadrado e pra dentro de mim eu falo, gente, eu tenho muito mais pra agradecer, porque o milagre sou eu do que pra agora. É sobrenatural, é muito grande tudo que nós já vivemos até aqui. E se você chegou aqui ontem, no Senhor ontem, já valeu a pena e o que você já vive já é maior do que o dia de anteontem. É muito. Sucar é a Sucar. tenda, né? Sucar é a tenda e Sucote é a festa, né? Eu vou pegar carona no que você falou, tá? Sobre o povo judeu que tem que lembrar que eles, mesmo eles estando hoje estabilizados, eles sempre fazem essa festa 7 dias no ano, certo? Para lembrar de onde eles vieram. De quando eles habitavam em De quando eles tendas. habitavam em tenda. E quando eles não tinham um colchão. Eu acho- Como que é? O colchão ultra, super, hiper, tal. King size, Pillow. Eu acho que o permanecer na igreja tem a ver com isso. Tem a ver em a gente estar aqui prestando os nossos cultos ou servindo aqui dentro para lembrar exatamente de onde nós saímos. Eu acho que todo domingo, todo culto, toda célula é uma celebração, é um Sucote. Boa. Jesus está no meio do tabernáculo. O povo está reunido. Festa. Louco. Ó, cara, que você pegou agora que um negócio que eu ia falar e esqueci. Obrigado. Nós estamos alinhados, meu Tava parceiro. triste, tá bem alinhado, Meu meio triste. meu parceiro Rodolfo. Falando sobre transferir e pegando o gancho também do que a gente falou, não é o seu pregador preferido, você tem vontade de ir embora, cara, no culto. Não é o pastor Marcinho,
tudo bem, não tô falando de você não ter preferência, todo mundo tem. Eu tô dizendo assim, o que é o culto a Deus? O que é o Sucote? A responsabilidade está sobre você. Quando você vem para uma igreja ou num culto, você tá vindo cultuar a Deus. Quem faz o culto? É o pastor ou é você? Exatamente, eu acho que eu falei cara. alguma coisa sobre se alimentar muito, comer muito também. Falou, Foi nessa eu palavra? vou pegar aqui, eu vou continuar falando. Olha eu vou que lembrar. loucura, olha que loucura. Vai lá. Eu prego também. Quando eu vou pregar, eu não vou ser hipócrita, eu vou me preparar muito mais para esse culto, porque é o culto que eu vou pregar. Óbvio. Então eu vou ler mais, eu vou orar mais e tudo bem. É claro, cara, você que vai levar a Até se palavra. vestir, a gente se Lembrei, veste melhor no se dia que você vai veste, pregar. Você não vem, né? Eu nem Exatamente. sempre, mas, mas tudo bem. Não vamos entrar nessa. Zé Camiseta. Mas é cultuar. Mas exatamente, mas o contexto é, eu vou cultuar a Deus. Amém. Você imagina que a gente está num ambiente onde o véu rasgou, amém? Hoje nós somos o templo, nós vamos chegar lá. Você é um tabernáculo de Deus na terra também hoje, porque a presença de Deus está em você. E a gente vai cultuar a Deus. Aí, imagina se todo mundo que for no culto tiver o mesmo cuidado do cara que vai pregar ou que vai ministrar o louvor. Todo mundo ora, se prepara, vai com o espírito alinhado. Vai, Senhor, me usa, porque a gente vai assim, né, mano? Quando eu vou pregar, eu venho com dor de barriga. Vem orando, Vem 3 dias orando. Jesus, Ansioso eu faço pra uma caramba. oração toda vez igual. Não, eu Se também. você não subir comigo naquele altar, eu vou passar vergonha. Agora você imagina se cada um na sua cadeirinha, cara. Se cada um no seu nível de lugar temor, né? tiver essa mesma intenção. Sabe o que vai acontecer? Mas vai ser arrebatado. Os paralíticos vão andar. Os cegos Você entendeu? vão Os ver. cegos vão Glória a Deus. ver. Nossa, é outro vai vir nível. o avivamento, porque o culto não é sobre o cara O que culto traz a sou eu, palavra. né? O culto eu sou a oferta viva, o sacrifício vivo a Deus. Então, quando você muda isso aqui na mente, mudou completamente. Aí essas coisas menores não vai mais acontecer. A transferência do tipo, eu fui embora porque o pregador é ruim. O pregador pode ser ruim, amigo, mas se você estiver queimando e estiver fervendo por Jesus ali, com 3, Vai 4 que vai, louvor, né? vai. E eu falo isso com propriedade porque eu caminhei muitos anos no Ministério de Louvor e tal. E aí a gente começa a entender de música, de som, de acorde e tal. E como a gente fica chato. A gente fica muito chato com isso. É verdade. A gente fica chato, crítico. E com o som, o homem do Tô som, falando de Fabi mim, tá ali. eu tô falando de mim, a gente fica chato ao ponto de impedir que você adore o seu salvador, porque o acorde não tá legal. E aí você volta pras tendas, cara. Meu Deus do céu. Não, eu Volta e o pra Cauê, debaixo do colchão. às vezes a gente fica impertinente, assim, intransigente. Mas aí eu lembro, quando eu cheguei aqui, que eu não sabia absolutamente nada, e todo mundo fala que o louvor era bem ruim, e pra mim, meu amigo, era o Jesus Kilter ministrando. Era maravilhoso, eu não conseguia ver um defeito. E era ruim mesmo, porque desceu pro seu. Eu tô ligado que devia ser bem ruim lá na Se linguiça. eu lembrar das pessoas que estavam naquele Mas momento pra e mim, do contexto. Era maravilhoso, cara, porque eu tava indo cultuar a Deus. Onde foi que isso se perdeu? Então, pode você Igual ver, a minha ó. primeira oração no Atalaias. Ora aí, Rodolfo. Meu irmão, na hora que o Impina João falou, ora aí, Rodolfo, aí de mão dada na frente da Você igreja. tava se achando todo tal, Não, eu né? queria me esconder. Olha como é que eu arrepio aqui, ó. Mano, Mas dor também de vou. barriga, velho. Mas também só pra deixar claro, tá? Se é ministro de louvor também, não pega esse gancho, não. Vamos estudar, irmão. Gente, amém, aleluia. Vamos servir com excelência, tá? Pastora. Mas tem a ver sobre mim. favor, né, mas também não gente? vamos É a usar isso graça, aí. é a misericórdia. Não, já mas que o- não judia de nós, né? não Não judia de nós, que às Não vezes eu judia. olho pro Cauê assim, eu falo, e agora, Não, Cauê, não fala o que do a gente louvor não, hein? Ó, faz? tô aqui. Tá, Não, Tem não um é, representante não é aqui. sobre louvor só, não. E É sobre palavra tudo, também, palavra. tudo, cara. Vou defender A meu gente- filho, vou defender meu feudo aqui. A gente é crítico em tudo. Você começa. Só tem chato aqui na sala, meu. O Fabiano ali, mó chato. O Cauê é chato. A Pergunta pro Francis é chata. Meu pergunta Deus, pro mano. Fabiano por que ele Só saiu do nós é podcast. legal, Não, mano. legal? Peraí, seu contexto. Não, eu e você só. Pergunta pro Fabiano por que ele saiu do podcast sem filtro. Que eu era muito chato. Gente, Pastora, a senhora falou assim, bastidores ó, voltando. aqui, agora foi uma hora da zoeirinha. Voltando. Mas voltamos. Vai A senhora vai ser diz- cortado, a senhora vai diz ser assim, ó, cortado. a senhora diz assim, quando você é um cativo, você se alimenta do que te dão. Olha as redes sociais, e a senhora deu esse exemplo. Foi a parte que a senhora falou de se alimentar. Forte, hein? É, meu. É, meu irmão. É o tempo da Agora, escravidão. quando você é liberto, você tem que Você tem que ir atrás do Você rango tem também. que ir atrás do seu maná, você tem que plantar, você isso tem que aí. esperar, você tem que colher. Quando você é cativo, o que dão pra você comer, você come. É muito louco, né? É. Mas no deserto, não. O deserto você vive de quê?
milagres. Uau. Do Bom. deserto você vive de milagres. Todo dia vai ter um milagre para você. É incrível, mas vai ter maná, vai ter codornizes, vai sair água de pedra, vai dar bom, vai ter um oásis no meio do teu deserto, no dia que você não tiver mais aguentando, no dia que estiver muito, muito, muito difícil, você tá caminhando assim, vai aparecer um oásis. Alguma coisa vai aparecer. Sabe o que é um oásis? É um lugar onde tem uma cachoeirinha, umas folhinhas de palmeira, No meio uma do nada, sombra, né? É no meio algo do nada. Improvável. Improvável. Que Você é foi a já? característica do milagre, né? É que o Cauê já foi para Israel. Você foi num oásis? A gente chegou a ver passando pela estrada, assim. Dava muito pra ver louco. alguns, assim. O desertão, e aí lá no meio tem umas Não, tem um cachoeirinha. É uma loucura. A gente não chegou aí, mas eu lembro de passar na estrada e o guia até falar. Tá. E vai dar, entendeu? Deus, no dia que você não estiver aguentando, vai ter um oásis no meio do teu deserto. Amém. Vai ter alimento, vai ter descanso, vai ter socorro. Deus está com você no deserto do teu aprendizado. Pastora, perguntinha do internauta aqui, tá? A gente tá quase chegando no fim já, né? Olha só, os costumes, que loucura, né? Os costumes judaicos com essa festa e toda a representatividade, mas o povo judeu, eles não creram em Jesus. E aí pergunta, o que faltou em Jesus para o povo judeu acreditar que ele era o filho do homem? Nossa, Rodolfo, vamos fazer um podcast só disso. Porque assim, quando começa a falar dos costumes judaicos, a gente celebra falando de Deus, mas nós como cristãos acreditamos em Jesus. Não que dá um bug, talvez... Manda um. Então, pode cortar, Fabi. Se quiser, Não, pode maluco, cortar. tá maluco, né? não. É que a Assim, pergunta é profunda, É cara. profunda, é um podcast Tem um só contexto isso. histórico, tem todo um, né? Tem várias... Tem um contexto tem uma escatológico. conjectura, Mas tem a pergunta é maravilhosa. Isso maravilhosa. Ilustrando, porque assim, ó, foi a forma que Deus achou mesmo, Rodolfo, de exemplificar aquilo que ele estava desenhando, porque todas as festas, as leis, elas têm um contexto e têm um princípio, né? E é espiritual lá no Antigo Testamento, e aí Deus ele revela isso, que é o versículo que a pastora abriu, que o verbo se fez carne. Então, João 1,14, né? tudo o que Deus falou na lei e falou Se personifica em Jesus, né? personifica em Jesus, exatamente. E aí é o tabernáculo de Deus agora com os homens. Sabe aquilo que vocês viram no deserto? Sabe a presença de Deus andando numa arca? Sabe o templo, a Shekinah, tudo aquilo? Agora tá aqui, ó, no meu filho. E aí ele revela isso. O judeu, ele não conseguiu entender isso, porque ele ficou preso na lei, cara. Não transicionou, né? Na lei. E aí o próprio Jesus fala, né? Eu não vim abolir, pelo amor de Deus, Na no lei. fim. Eu vim cumprir a lei. O que vocês leram na lei, o que Moisés escreveu, ele escreveu sobre mim. É sobre mim, né? E é engraçado porque Obrigado, elucidou. eu falo lá também em João 7,37 que no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, ou seja, a lei, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam aos que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quer dizer, ele é a personificação dessa lei. Mas isso é muito legal também, porque e aí também ele fala, no mesmo João aí, né? Ele veio para os que eram seus, ele veio para os judeus. Jesus era judeu, contudo os seus não receberam. Ele cumpriu a lei, né, judaica? Exatamente, todas as profecias se cumprem ali em Jesus. Ele veio para esse povo, mas eles não receberam. Contudo, aos que receberam, se foi dado o poder de ser filho. Graças a Deus nós estamos aqui. Só que a pastora falou um negócio, isso aí não vai dar tempo de a gente se aprofundar. Mas tem mais um Sucote. Isso para mim é o mais precioso. É muito louco. Porque o mesmo... O Sucote é muito escatológico, Eles assim, né? aguardam, os nossos irmãos judeus, eles aguardam a vinda do Messias desse também. Messias. Eles só não entenderam que já veio, mas até aí tá tudo bem para Deus, porque Deus sabe disso. E na segunda vinda do Messias, a gente vai olhar pro judeu... Não, vai eu fiquei conectar até tudo, né? frustrada. O judeu porque vai olhar pra gente e Vai falar, falar, "E aí, mano, cara, vocês era tinham isso. razão." Falar, tá tudo bem, nós estamos aguardando pela mesma coisa. É isso. É. É isso. Porque o plano de Deus, ele é perfeito.
E o Sukkot, ele tem ele é emblemático, né? Ele traz essa verdade do que é a completude do evangelho. Por isso que é pra eternidade, né? Ele é perpétuo, né? Mano, que louco, meu Deus. Desculpa fazer essa pergunta, eu sei que Não, tipo, foi assim, maravilhoso, muito louco, assim, ela é maravilhosa. tipo, Mas a gente serve num tabernáculo que é uma cópia do que já tá no céu. Então tem um no céu, aí Deus manda para Moisés copia de alguma maneira, Deus manda Jesus como o tabernáculo, mas nós temos agora um tabernáculo dentro dos nossos corações e depois tem um outro tabernáculo. Esse rio agora ele flui Que é tudo de um dentro só. de nós. É tudo um só. Que é tudo um só. E São como, não que é podia, tudo um e só. como não podia faltar uma palavra, que o Cauê sempre traz umas palavras aqui assim. A pastora, velho, já sabia que ia vir nesse podcast e ela levou a palavra estranha. Esquinosen. Nossa, essa daí não podia muito faltar. difícil essa palavra. O Não, Cauê lança umas aqui, todo Gente, podcast lança uma. posso Mas falar? A pastora pegou o A Cauê. minha cabeça, milhão, que eu preciso chegar onde eu quero chegar. Então, assim, tem várias frustrações, porque você não tem um dia inteiro pra ficar falando de um assunto tão complexo. Aí eu só citei a palavra, mas eu falei, vamos... Eu peguei na hora. Vamos picar a mula. Depois eles que vão correr aí... Porque, na verdade, assim, eu até terminei esse culto um pouco frustrada de eu não conseguir chegar no último tabernáculo, que é esse tabernáculo da ressurreição aí, que vai dar mais uns 10 cultos de podcasts e tudo isso. É muito louco, mas nós estamos encerrando, né? Nós estamos se olhando assim? Acho que sim, não sei. Se tem Eu só mais- quero, Assim, eu só quero aqui, ó. Eu só quero aqui, ó. Rapidinho, pra terminar. Tá bom. 8:12. Se Jesus entra na tua cabaninha, Rodolfo. Eu que isso, vou sou perguntar demais. pra você, Rodolfo. Agora eu vou perguntar pra você, Alexandre. Agora, Cauê, e se tivesse só você, uma cabaninha, seu mini tabernáculo, seu tabernáculo portátil, Sucá. a sua sucazinha, uma esteirinha, cobertinho com umas palhas. Como é que ia ser, Rodolfo? Cara, eu acho que... Caramba. Eu acho que ele ia ficar muito chateado comigo. Porque eu tenho um senso crítico, cara, que eu tento tirar isso. Eu tento tirar isso de mim, mas cara, me atrapalha às vezes. Eu sou muito crítico. E eu acho que se eu tivesse de frente com ele, eu falei, e aí, agora? Você critica tanto as coisas, e agora? Sabe, eu acho que eu ia chorar de arrependimento de ser tão crítico. Eu acho que eu tento tirar isso de mim e eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô criticando, velho. Eu sempre tô achando que eu posso fazer melhor e eu tô me autocriticando o tempo inteiro. Sei lá, eu me fiz essa pergunta. E aí, Cauê, se você fosse pra cabana, pro seu tabernáculozinho móvel, pro seu portátil tabernáculo Jesus. com Jesus, só você e ele, hein? Como é que ia ser? Eu acho que, na verdade, essa cabaninha, ela existe, né? E eu falo por mim. Acho que eu preciso explorar Sim. mais essa cabaninha aí, né? Que é o Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto, vai lá no secreto. Porque quando você vai pro secreto mesmo assim, e aí não tem como você não olhar pra você. Porque não tem como você chegar lá diante de Jesus e ficar, Jesus, a minha pastora lá, ela é assim e tal. Não existe isso. Isso a gente fala pros outros, a gente Minha transfere esposa, meu a minha filho, esposa, meu o chefe, minha mãe, Quando não me você deu, meu vai- pai, minhas mágoas, minhas dores. Exatamente. O negócio do pai também, né? Tem do passado. muito. Ixi, meu Deus, nem vamos falar disso. Vamos. Mas aí quando a gente entra ali e você cai pra dentro, não tem como. Porque aí quando você vai ali pra cabaninha, a gente precisa ir mais pra esse lugar. Porque aí Jesus, ele vai só te olhar. O Rodolfo tava falando assim, puxa, eu não sei como que ia ser. Mas só os olhos dele, de amor por você, já vai falar Não, tudo. eu me expressei errado, cara. Não. Essa minha cabaninha é o banheiro da minha casa, cara. Não. É lá, velho. Glória É lá a Deus. tomando banho com o joelho lá. É isso. E, cara, eu fico constrangido. Bom, e aí, Ale, e você? Se de repente, assim, você entrasse na seu tabernáculo, Eu me amparo muito no que o Cauê falou aqui agora, porque Jesus, pra mim, ele é aquele que pôde fazer algo que eu jamais poderia fazer. A missão de Jesus é realizar algo que ninguém poderia fazer. Então, ele se encontrando comigo, é o que o Cauê falou, não tem como a gente olhar pra nós, não tem como nós não olharmos pra nós, porque ele é perfeito. Então, a primeira reação minha é falar, eu não tenho condição nenhuma de dar um passo pra frente em nenhuma esfera da minha vida se não for com a tua ajuda, porque
Eu olho pra mim, eu só olho imperfeições. Quando eu olho pra você, eu consigo pensar, eu deveria me tornar isso, que é o caminho onde Jesus, ele é o caminho, né? Então, talvez eu olharia para tantas distrações, e aí eu conecto com isso que, pastora, para mim é o ponto forte da palavra para mim, é onde nós nos perdemos nas distrações do deserto. A gente está no meio dessa bagunça, no meio dessa loucura que é a nossa vida, existe um propósito, existe um caminho, nós temos que sair desse lugar, e a gente está perdendo tempo enfim, com tantas coisas ao nosso redor. Então, o olhar para dentro de nós é inevitável, eu não conseguiria não olhar para mim. E aí... eu preciso pastora? Dizer uma coisa. Hã? E a senhora, pastora? Milhões de coisas, mas o que eu quero dizer aqui, queridos, é que o último tabernáculo, ele fala assim, quando eu for, eu vou preparar um lugar, e eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uau. Tá tudo bem, Ale. Tá tudo bem, Ale. Tá tudo bem, Cauê. Tá tudo bem, Rodolfo. É pra gente constranger mesmo, pra tirar o nosso eu, os nossos pequenos cânceres. Mas tem um tabernáculo que está sendo preparado e que ele está preparando pra gente. Quando eu for, eu vou preparar um lugar. E eu vou voltar. E eu vos levarei para esse lugar, que é a mim mesmo. E onde eu estiver, você vai estar comigo, tabernaculando. É demais, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. É demais. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Você sabia essa, Lê? Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que lindo, glória a Deus. Glória a Deus. Caramba, terminamos. Que top, velho. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Poxa, demais. Jesus é lindo, gente. Ele vai levar a gente para esse tabernáculo eterno aí. Glória é sobre a Deus. isso. Que mesa incrível. Obrigado todo mundo aqui. Privilégio a gente estar aqui. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor. Te ama. Demais. Puxa meu saco, Ale. Obrigado. Precisa vir mais aqui. Compartilha essa mensagem com alguém, viu? Se cadastra aí, se conecta, se inscreva no canal aí. A gente nem gosta de ficar falando tanto desse negócio, porque é chato, mas né? é uma mesa tão preciosa. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse uma mensagem com os tão amigos. preciosa que a gente precisa, cara, de verdade. Não é por engajamento, a gente não monetiza, a gente não faz nada com isso. Nosso objetivo nem é ter queremos, sempre... né? A gente não Exatamente. busca o hype. Tamo fora. Só compartilha aí então, tá bom? Deus abençoe e até o próximo capítulo aí, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, gente. Fabiano. Valeu. Obrigada, gente.